Lembrando uma data especial. Hoje uma data especial porque está aqui ao meu lado o Mauro Brandão, escritor, que lançou recentemente o livro Clara Luz e o Poeta. Ô Mauro, bom dia para você, tudo bem? Bom dia aos ouvintes da Rádio Lazafá. Bom dia, meu caro amigo Edson Peixoto, pela oportunidade de mais uma vez estar aqui presente aqui na emissora da rádio. Bom dia, meu amigo Gustavo Pinheiro, né? Que companheiro de tantas caminhadas, né? Inclusive do Jornal Opinião, onde eu tenho a honra também de ser colunista. E bom dia a todos. Lembrando uma data especial. Hoje uma data especial porque está aqui ao meu lado o Mauro Brandão, escritor, que lançou recentemente o livro Clara Luz e o Poeta. Ô Mauro, bom dia para você, tudo bem? Bom dia aos ouvintes da Rádio Lazafá. Bom dia, meu caro amigo Edson Peixoto, pela oportunidade de mais uma vez estar aqui presente aqui na emissora da rádio. Bom dia, meu amigo Gustavo Pinheiro, né? Que companheiro de tantas caminhadas, né? Inclusive do Jornal Opinião, onde eu tenho a honra também de ser colunista. E bom dia a todos. Ô Mauro, eu vou primeiro pedir para você falar um pouco sobre o seu livro, né? O seu livro lançado no ano passado aqui em Caeté, lançado em Sabará, lançado na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, em Belo Horizonte. Então, Mauro, o que você pode falar para o leitor, primeiro, não sobre a história do livro, vamos falar então do processo de criação do livro. Como é que começou então essa ideia, Mauro? Pois é, Gustavo. O Clara Luz Poeta é um romance contemporâneo e que tem 552 páginas, né? Então é um livro realmente grande, né? E para escrever um livro desse tamanho, né? Onde o texto seja uma frase, seja uma redação, seja um artigo, seja lá uma reportagem que você faz, ou seja um livro desse tamanho, né? De mais de 500 páginas, né? Ele tem o mesmo ritual, que é o tal do princípio, meio e fim. Só que para organizar, né, um livro desse tamanho e não perder a coerência, né, não perder o princípio, meio e fim, você tem que realmente criar formas de organização, né? E aí, esse livro foi escrito, e comecei a escrever em novembro de 2010, né? A partir da observação, né, de que o mundo virtual estava criando novas relações entre as pessoas, né? Onde a barreira da distância já não é mais um empecilho, não existe mais a barreira da distância. E eu observei, né, ali nos números arranjos, né, de pessoas que se relacionavam até amorosamente, né, e o namoro ali começava pelo mundo virtual, e eu comecei a observar isso e comecei a escrever história, né? E aí, no meio do processo, né, o livro começou a ser escrito em novembro de 2010 e terminei no dia 4 de fevereiro, dia do meu aniversário, de 2013. Tá? Então, durante esse processo de escrever o livro, eu comecei também a aprofundar naquele que era o pano de fundo do livro, né, que está por trás dos personagens, que era justamente falar sobre o que o grande sociólogo polonês, que está com quase 90 anos, Zygmunt Bauman, né, diz que é o mundo líquido, né? Aquilo que hoje é moda e amanhã hoje é moda e amanhã fica fora de moda, né? Já tá. Você compra um celular hoje, não é isso? Eu até vejo, né, bastante o Leandro Carnal, que é um historiador, que fala sobre isso, né? A gente usava máquina de escrever, mimeógrafo, essas coisas, e hoje você compra um celular e amanhã o celular já não vale mais, né? A velocidade da tecnologia, né, está desprezando muitas coisas, deixando muito rápido, né? Exatamente. Está sendo muito rápido. E uma coisa que impressiona é que a tecnologia que aparentemente foi feita para facilitar a vida do homem, ela está ocupando mais o tempo do homem. Então, um dos temas de Clara Luz Poeta é que fala, inclusive até um vídeo que eu criei, né, no YouTube,
que mostra justamente isso. É o tempo que passa por nós e nós que não aproveitamos o tempo que passa por nós. Sim, sim. Né? Ô, Mauro, vamos falar então um pouco da história, do enredo de Clara Luz e o Poeta, esse livro aí que está fazendo o maior sucesso aqui em Caeté, esse livro que está levando o nome de Caeté para outros lugares. Agora, para falar sobre essa obra que você escreveu com tanto carinho, né, com tanto cuidado, que aí está divulgando com tanto esmero, eu vou convidar meu amigo, o João Eduardo. O João Eduardo está aqui do meu lado, no estúdio da Rádio Nosafá. Ô Mauro, o João vai conduzir aqui um bate-papo com você sobre a história desse livro. Ok. Tá ok? Ô João, bom dia para você, tudo bem com você? Obrigado pela participação. Bom dia, Gustavo, ouvintes da Nosafá FM. Edson, bom dia. Muito obrigado. Mauro Brandão, bom dia, meu querido. Bom dia, meu camarada. Bom demais estar com você aqui. Olha só, quando a gente lê Clara Luz e o Poeta, uma das coisas que a gente observa é a simplicidade dos personagens, que são muito ricos, muito grandes, mas também são muito simples. De onde você acha que saiu essa criatividade? Ou seja, a vida inteira, de onde saiu? De onde saiu? De onde brotou? De onde brotou? João, é a coisa mais interessante, porque esse processo de criação é uma coisa que todo mundo tem, né? E você vai desenvolvendo na medida em que você vai praticando, né? Sim, sim. Então, assim, esse processo de criação de um livro é o mesmo processo de criação de um artigo, por exemplo, né? De uma redação, né? Eu tive a sorte de ter na minha vida, por exemplo, eu estudava na Polimig, né? Eu só ter colega de profissão do filho do Edson, né? Do Edson Peixoto também, né? Sim. Que é técnico em eletrônica. Eu também sou formado em eletrônica, eu formei na Polimig, e lá eu já ganhei 2 concursos de redação, né? Foi feito num ano, no segundo e no terceiro ano, eu ganhei todos os 2 concursos lá. Então é uma vocação, seria uma vocação. Então, o que acontece? É porque eu acho que você deixa fluir, né, aquilo que é lúdico dentro da observação do mundo, e você vai fazendo. O escritor é como se fosse um alquimista, né? Ele mistura, né, elementos, fórmulas ali, e vai criando aquilo que já existe, mas ele vai criando com o seu tempero, né? Sim. Então eu acho que o processo de criação, tem alguém que fala, né, que na natureza nada se cria, nada se copia, né? O eterno Lavoisier, né? Tudo se vai se transformando, se copiando. E é justamente isso que faz o escritor, é transformar aquilo que já existe numa outra coisa, mas que já existe, né? Então, por exemplo, Clara Luz Poeta, que você bem sabe, você é leitor, né? Eu tive o privilégio também de ser, que você, meu caro amigo João, né? Ser um dos leitores de Clara Luz Poeta. Você sabe muito bem, né, de que os personagens podem se confundir, inclusive com a história pessoal de muitas pessoas. Cada um se vê, né, em algum personagem ou em alguma situação, justamente porque é tirado do cotidiano, mas que que entra na história, na ficção, né? Sim. É interessante, nós tivemos há um tempo atrás um diálogo com o prefeito de Sabará, o Diógenes Vantini, que provavelmente está nos ouvindo, então nosso abraço também ao prefeito Diógenes Vantini de Sabará. E a história do personagem principal, chamado Mandel, se passa também em Sabará. Existe alguma ligação desta obra com Sabará? De onde surgiu a ideia de colocar a cidade de Sabará no contexto de Clara Luz e o Poeta? Pois essa história, inclusive, foi me perguntada também pelo Renato Gonçalves, lá da Rádio Itatiaia, numa entrevista que eu fiz no dia 14 de novembro do ano passado. E é justamente isso. Ele até me pergunta por que você não colocou Caeté, né, como um dos, né, e eu já te respondo isso, porque na verdade a história começa a ser ambientada em Belo Horizonte e Rio de Janeiro, e aí Sabará, eu entrei primeiro, tem vários motivos. Sabará é uma cidade que tem uma história muito similar à de Caeté, né? Sabará, Caeté, Ouro Preto, Mariana são berço do nascimento de Minas Gerais, né? Só que Sabará está mais perto de Belo Horizonte, né? E o Mandel, que é o poeta da história, ele começa no livro como namorado da Esther, que é uma psicóloga que mora na Cidade Nova. Então, quer dizer, a proximidade entre as duas cidades também foi um fator preponderante
para que eu escolhesse Sabará. Quer dizer, Sabará também, Caeté está representada também, como, inclusive tem no capítulo 45, na introdução, eu acho que talvez eu considero a introdução mais bonita, é um livro de 55 capítulos, né? E no capítulo 45 tem uma introdução que fala sobre Caeté, sobre a Serra da Piedade, que é para mim uma das a mais bonita introdução, tá? Sim. Bonito, adorei você falar. Uma outra coisa, é uma pergunta de várias pessoas que já me falaram também, eu até partilhei com o Gustavo. É um livro muito caliente, digamos assim. Você considera uma literatura caliente? Também. Eu acho que a gente é movido por várias coisas, né? Paixão, o amor, o fogo. A gente é movido pela paixão, né? A história começa, com uma paixão, porque na verdade, contando um pouquinho do enredo, não contando tudo, mas um pouquinho, né? A Clara Luz, uma médica carioca, né? Moradora do Leblon, que era noiva do Barreto, que era um médico endocrinologista e que era um cara muito frio, né? E a Clara Luz era uma médica de 26 anos de idade e que era totalmente carinhosa, né? Ela tinha uma relação muito boa com o pai dela, o Clóvis, né? E o Barreto não correspondia. E o Mandel também tinha uma relação com a Esther, né? Onde o tempo, né? Por isso que eu falo do tempo. A Esther era uma pessoa muito bacana, mas ela não tinha tempo para nada. E aquela relação se desgastou porque não havia tempo para o relacionamento. Então, quando os dois se encontram, eles se encontram nas suas afinidades. Aí, claro, né, o barril de pólvora, né, foi aceso, né? O estopim da história, digamos então, assim. Aí realmente tem cenas, eu procurei fazer nada que fosse escandaloso nem apelativo, mas que tivesse um toque da pimenta, né, na paixão das pessoas, como todo mundo tem, né? Simplesmente acender o pavio. Acender o pavio, exatamente. Que bom. Seu parentesco com o autor João Guimarães Rosa é notável, né? A gente acompanha você nas redes sociais. Você disse primeiro primo de terceiro grau, não é isso, Mauro? Exatamente. Primo de terceiro grau com João Guimarães Rosa. Como você descobriu esse grau de parentesco? Você sempre soube ou através de investigações por agora você descobriu que era primo do grande autor João Guimarães Rosa? Eu vou contar essa história aqui, acho que pouca gente sabe. E talvez Edson Peixoto vai achar interessante também essa história, Edson. Que eu descobri o meu parentesco com o João Guimarães Rosa através do nosso saudoso João Barrão, João Peixoto Júnior, né? Que foi ele que me disse, porque na família já tinha, né, eu sou da família Brandão, né? A minha avó paterna, né, mãe do meu pai, Nilson Brandão, que chamava-se Georgina, o nome de solteiro dela era Georgina Pinto Rosa, e ela era filha de Antônio Pinto Rosa, que era irmão de Flodoardo Pinto Rosa. Flodoardo Pinto Rosa era o pai de Guimarães Rosa, que morou inclusive em Caeté, morou na rua Mato Dentro, me parece, né? Então Flodoardo, aí depois ele foi para Codisburgo. A minha avó também nasceu em Codisburgo, né? Onde tem a casa João Guimarães Rosa, lá o museu João Guimarães Rosa. Sim, muito bonito por sinal, estive lá. Então, esse parentesco foi na época que eu era mais um militante aguerrido, né, na política. Era companheiro do saudoso também Geraldo Ludovico. E aí João Barrão, um dia lá na Câmara, ele me revelou isso aí. Aí eu fui descobrir, depois fui fazer uma pesquisa histórica. E consegui montar uma certa árvore genealógica para poder descobrir. Emocionante, né, Mauro? Emocionante. João Guimarães Rosa é considerado o maior escritor contemporâneo da literatura brasileira pela maioria dos críticos e dos autores, né? Eu me lembro de Adélia Prado, de Rubem Alves, dizendo que Guimarães Rosa é o maior escritor da literatura contemporânea brasileira, e a crítica mundial o considera entre os 100 maiores escritores do mundo. E agora, então, isso é realmente uma grande honra. Então agora a gente pode dizer que a literatura está no sangue, então.
Está no sangue, está no sangue. Não, e até, só para complementar, João, Sim. eu trouxe aqui, né, até para, é claro que para mostrar para vocês mesmo, né? Aproveitar que você vai pegar um gancho, agora, sua posse na Academia de Letras do Brasil, seção Minas Gerais. Me conta como que foi isso, como foi as indicações, processo árduo, tantos desejam isso, você conseguiu, como foi isso? Conta os nossos ouvintes. A gente é pego pelos arranjos, né, do destino, né? O detentor da cadeira número 8 da Academia de Letras do Brasil é o Dr. Cláudio Lúcio Firmo da Silveira. Ele também foi meu leitor de Clara Luz do Poeta, porque ele é, além de escritor, ele é um crítico literário, ele é revisor, né, de livros, ele é revisor da editora Letramento, editora da qual eu lancei o livro, Clara Luz do Poeta, mas também, e ele se encantou, né, e aí ele passou a acompanhar, não só de Clara Luz do Poeta, ele acha que Clara Luz do Poeta é uma das maiores obras-primas da literatura brasileira. Sim, sim. Né? E é realmente uma obra-prima porque ela tem elementos que não tem em outros livros, por isso que ela se torna uma obra-prima. Não querendo que isso é uma constatação muito natural, viu, João? E aí, o que acontece? O Cláudio Firmo me indicou para a cadeira número 7, onde o patrono é João Guimarães Rosa. Que coisa, hein? Você sabia que a cadeira era de João Guimarães Rosa ou foi uma surpresa? Foi uma surpresa, tudo foi muito surpresa. Assim, eu não esperava ser indicado assim, até tão precocemente, né? Sim. Mas é uma honraria, porque é um clube muito fechado, são 20 acadêmicos, né? Que tem cargo, que tem a cadeira vitalícia. Cadeira vitalícia. Né? Essa cadeira só é ocupada por outra pessoa depois da morte do membro, ou então da renúncia, né? Eu acho que ninguém vai querer renunciar. Acredito que não, né? Mas, assim, então a gente é por aí, né? E aqui até, né, o que eu perguntar também, eu estou aqui no WhatsApp, os amigos estão perguntando, pedindo algumas perguntas para você. Que ótimo. E só perguntar uma coisa que os ouvintes querem muito saber, acredito. Clara Luz, o poeta em Caeté. E agora? Não, pois Clara Luz do Poeta, Caeté tem sido uma cidade extremamente carinhosa com Clara Luz do Poeta, né? A cada dia, e isso é uma coisa impressionante, a cada dia eu recebo uma ou mais mensagens dizendo do encantamento que as pessoas estão tendo ao ler Clara Luz do Poeta, né? Então, assim, Caeté, eu acho que é minha cidade, as pessoas me conhecem, né, de uma forma diferente, me conhecem aí como uma pessoa que anda nas ruas, né, que bate papo com as pessoas, me conhecem as minhas qualidades, os meus defeitos. Então, assim, isso Caeté realmente tem sido muito especial, né? Agora, Clara Luz do Poeta é um livro, né, que é para todos os 4 cantos do mundo, né? Hoje, Clara Luz do Poeta já foi vendido em 8 países diferentes, além do Brasil, né? Sim. Clara Luz do Poeta já foi vendido em quase todos os estados brasileiros, né? Sim. Vai sair em e-book, vai estar desde agora nas livrarias em São Paulo, por exemplo, está na Saraiva, vai entrar na leitura, né? Está na livraria Quixote. Aqui em Caeté, eu poderia até falar, né? Está no Supermercado Central, lá no Sem Censura, lá no Tal Multicultural, lá no Getúlio, né? Abraço, amigo Getúlio, que está nos ouvindo também. E lá na Teles, né? O universo das minhas amigas Lorena e Roberta Melo, que lá perto da rodoviária, né? Sim. Então, uma coisa que também, esse livro foi, o pós-fácil, né, desse livro foi feito pelo grande autor que nós estamos revendo agora em Rei do Gado, né, novela do Vale a Pena Ver de Novo da TV Globo. O Regino, né, o Jackson Antunes. Qual a sua relação, Mauro, com o Jackson Antunes? Grande ator, diretor? Hoje eu tenho uma relação de amizade com o Jackson Antunes, apesar da gente não ter se encontrado pessoalmente ainda. A gente se fala de vez em quando por telefone, inclusive, fala pela internet e tal, mas essa relação foi costurada, na verdade, por uma amiga minha, lá de Janaúba,
terra do Jackson Antunes, né? Que é a Luciene Oliveira Dornelas. Ela é minha amiga e amiga dele, amiga de infância, inclusive, sabe? Então aí essa costura se deu através dela. E aí eu vou até contar aqui uma das histórias. O Jackson, ele se encantou, porque eu tive que fazer um resumo para ele, porque ele escreveu, né, aqui é o prefácio, né, que se fala do pós-fácil, que é o prefácio da quarta capa, que é do fundo, tá? E ele diz o seguinte, ele se encantou de tal maneira que um dia, por telefone, ele disse assim: compadre, né, daquele jeito tão bacana dele, né? Ele fala assim: compadre, esse livro vai virar ou uma novela, ou uma minissérie, ou um filme da telona. Que coisa. Só para terminar, nós estamos terminando já. Nessa segunda-feira, o Antônio Machado, nosso grande amigo Tonico Machado, recebeu um presente, né? Eu estava lá, de repente eu vi o Mauro chegando, né? Com um presente que foi uma poesia, né? Sim. Um poema feito especialmente para o Tonico Machado. Eu queria que você, como forma final, né? Como forma final no encerramento dessa entrevista, recitasse esse poema para nós, tá bom? Sim. Para os nossos ouvintes, para o nosso deleite, grande amigo Mauro Brandão. Inclusive, eu vou deixar aqui para o meu amigo Edson Peixoto, tá? Para que depois, na hora que é oportuno, ele lê. Eu deixei alguns poemas aqui, tá? E aqui, já de presenteando, um deles é Amanhecer na Serra da Piedade, que ele está vinculado com uma poesia com uma foto do Henrique Caetano, tá? Essa foto vencedora de um concurso, né? Sim. Mas eu vou ler aqui para o meu amigo Tonico Machado, né? Porque na verdade o Tonico Machado é uma história longa, né? Inclusive naquele casarão que ficava ali na praça, né? Do nosso querido Tonico Machado, né? Isso aí, ué. Né? E a poesia chama-se tunicar, né? Porque na verdade tunicar virou um verbo, né? É muito nosso, muito caetense. Então eu vou ler aqui. Este verbo não tem no Aurélio, nem no Google, nem nos hieroglifos. Tunicar é um verbo caetense, verbo da Mata Virgem, por detrás dos montes, por detrás da Serra das Esmeraldas, e nasce das bandeiras de Sabarabuçu. Em Caeté, eu tunico, tu tunicas, ele tunica. Nós tunicamos, vós tunicais, eles tunicam, sem preço, com todo apreço, como já tunicavam os montanheses dos meados boêmios do século XX, exalando intelectualidades. No casarão assassinado, que de bar era até barbearia. Assassinado. Assassinado. Gostei. Isso mesmo, Paulo. Tunicar é beber a água dos caetés. Tunicar é se encontrar com a história viva. Gente, é uma coisa mais interessante. Eu fui imprimir isso aqui e faltou 2 versos. Quer concluir? Pode, que nós temos tempinho ainda. Então, é justamente isso. Tunicar é beber a água dos caetés. Tunicar é se encontrar na história viva, né? Que quem só tunica é quem conhece a alma em Boaba. Isso. Edson, tem pergunta? Não, quero parabenizar o Mauro, né, pelo seu lançamento, seu livro também, né, as condições que você expôs aí, e quero parabenizar pela belíssima negócio que você montou aí para o Tunico, né? Sim. Falando aí do Tunico e falando também, né, do prédio que foi assassinado, né, Mauro? Exatamente. Aquele prédio, eu acredito que tem tantas histórias. Inclusive, eu me lembrei do meu tio, Nelson Brandão, né, que era também um dos grandes frequentadores do bar do Tonico, né? Lá vendia, era um bar que era barbearia, que vendia, inclusive, até passagem de ônibus, né? Tinha tantas funções ali, né? E atrás, Mauro, se a gente for conversar sobre as coisas de Caeté que se apagaram, né? Estão sendo apagadas também na memória de Caeté. Exatamente. Você está falando aí, eu me lembro muito bem aí, não só a barbearia, né? Sobre o barbeiro que existia lá, que é contador de história também, né? Eu gostava de ir para lá para contar histórias
Era um lugar que se fazia tudo, né? A Lugar que se fazia gente tudo. gostava de ir lá para fazer o E as cabelo. pessoas, de acordo com a minha amiga Cristina Rosa, as pessoas iam de terno. né? De terno. E terno e Isso. gravata e tudo, assim, era um... E o cabelo seu, muito que poderia demorar para fazer seu cabelo, é 1 hora, 2 horas. Por quê? Edson, E o papo, cara. E o papo valia mais que o corte do cabelo. Sim. Então, eu participei muito, que eu ficava ali na barbearia, à madrugada, entendeu? Então a história de Caeté é muito bonita, Mauro. É preciso mesmo de que você penetre nessas profundezas das maravilhas de Caeté, que estão sendo apagadas aí na memória caetense. Verdade. Aqui, eu não sei como é que está seu tempo aqui, não, né? Tá bom, né? Mauro, Aqui, fechou. Tá, então é o seguinte, não, eu aqui vou deixar Edson aqui, depois eu queria, que esse poema da Serra da Piedade, Amanhecer da Serra da Piedade, é muito bonito. Quando você tiver oportunidade de passar aqui aos ouvintes dessa rádio de Caeté, essa rádio Lazafá, né? E Mauro, muito obrigado. Sucesso para você. Clara Luz Poeta faça muito mais sucesso. Caeté se orgulha de você. Muito, muito obrigado mesmo. Muito obrigado. É um prazer ser seu amigo e ter te entrevistado. Foi um prazer maior ainda. Em breve, nas próximas horas, no meu Facebook, facebook.com/João Eduardo, e também no Facebook do Mauro Brandão e do Gustavo, você vai poder ouvir essa entrevista na íntegra que ela está sendo gravada. Tá bom? Gustavo, obrigado pelo carinho. Viu? Precisando da gente, nós estaremos sempre à disposição. Edson, muito obrigado. Toda a galera da Lazafá, muito obrigado. Vai lá. Ok, João, obrigado pela participação no programa. Você mandou muito bem aqui no estúdio, entrevistando o Mauro Brandão. Valeu, tá? Muito obrigado, viu, querido? Abração sempre. Escritor Mauro Brandão, com quem nós conversamos hoje no programa especial, ao vivo para toda a Caeté e também na internet. Ô Mauro, muito obrigado. eu agradeço a você, Gustavo Pinheiro, agradeço a Edson Peixoto mais uma vez, Sinige. É uma honra estar aqui na Rádio Lazafá, né? Essa rádio que leva a gente de Caeté, Sinige, através das ondas eletromagnéticas, né, a todos os caetenses e fora de Caeté, pela internet, como nós divulgamos, inclusive. A última mensagem é que Clara Luz Poeta é um livro que vai encantar todo aquele que se dispor a ler este livro. Bacana, tá feito o convite aí do Mauro Brandão ao ouvinte de Caeté da Rádio Lazafá. Olha, Edson, muito obrigado pelo programa de hoje, foi um prazer estar aqui, espero estar aqui na próxima, tá? Um abraço, bom dia, boa tarde, aliás, agora 12 horas e 5 minutos. Agradecemos ao Mauro. Mauro, e como você falou, né? O livro seu vai se tornar novela, né? Vai. Esperamos, né? Eu acho que a gente, né, vai caminhando passo a passo, Edson, né? Isso. E nesse passo a passo eu acho que não tem pressa. Isso. E se a gente andar com muita pressa, a gente não Não chega a lugar pode. nenhum, É né? isso aí. Ô Mauro, agradeço a sua presença aqui, tá? Obrigado, E os microfones da Lazafá estão à disposição de você, do Gustavo e também do João, né? Pra gente bater aquele papo aqui agradável. Edson, né? obrigado pelo carinho, viu? Agradecer Muito a toda a Rádio obrigado. Lazafá, precisando sempre à disposição. E mandar um abraço a todos os devotos de Nossa Senhora do Carmo, hoje 16 Isso, eu de... queria falar, o Gustavo falou da bomba atômica, mas não falou. Gustavo. Hoje é dia de Nossa Senhora Hoje do é dia de Carmo. Nossa Senhora do Carmo. Lembrar que nós vamos celebrar, você que é devoto de Isso. Nossa Senhora do Carmo, nós vamos celebrar a Santa Missa às 7 horas da noite, lá no Conjunto Habitacional Quitandinha. Isso. No Conjunto Habitacional Quitandinha, às 7 horas da noite. Quero mandar um abraço pro Laércio, viu? Sempre organizando uma festa bonita, maravilhosa lá. Então, às 7 da noite, nós estaremos celebrando Santa Missa com o Padre Giovanni lá, festa de Nossa Senhora do Carmo. Mauro, vai rezar, viu, Mauro? Bom, vamos lá, eu sou vizinho, né? Vizinho, né? Obrigado, Edson. Deus Um abençoe. abraço, tudo de bom para vocês. Obrigado.